Olá, bom dia. Hoje estamos aqui para continuarmos nossa série de conversas sobre linguagem no momento que vivemos. Vamos conversar hoje. Hoje é uma conversa especial porque a Lucila veio aqui no comecinho lá dessa série, lá em abril, e para falar sobre uma pesquisa muito bacana que ela estava fazendo sobre sonhos e a pandemia. E agora ela está voltando para contar dos resultados dessa pesquisa, porque passou-se muito tempo. Bom dia, Daniel. Só avisar ela que eu já estou aqui. E vamos ver. Ela chegou aqui. Vamos pôr a Lucila na conversa. Bom dia, Paula. Oi, Lucila, tudo bom? Tudo e você? Também. Ai, meu Deus. Eita, Peraí, eu tô fazendo um apoio aqui pro meu celular. Pronto. tá. Tá bom assim? Acho que tá. Bom, obrigada por você estar aqui. E acho que é uma coisa bem bacana, né? Porque a gente conversou lá no comecinho da série de vídeos aqui e também no comecinho da pandemia, né? Sobre uma pesquisa que você empreendeu aí sobre sonhos na pandemia, e agora você veio falar do resultado, né? Passou tanto tempo, a gente continua aqui. Então, obrigada por você estar aqui. E aí, queria que você, enfim, falasse um pouquinho para as pessoas dessa pesquisa, um pouco desse percurso, para a gente introduzir o assunto. Tá. Eu tô feliz também de estar aqui. Parabéns pela sua resistência nessa pandemia de conversar com alguém todo dia. Eu assisti sempre que pude, e quando não pude, às vezes assistia depois. Tem sido, na verdade, uma fresta, né? Porque assim como o sonho, eu acho que conversar tem sido muito bom nessa pandemia, né? Uhum. Conversar assim sobre coisas que interessam, acho que expande e faz muito bem. Então eu também estou te parabenizando pelo seu projeto hoje. Obrigada. Eu vim aqui, acho que foi em abril, e a gente tinha soltado um questionário, um formulário Google para colher sonhos na pandemia. Uhum. Soltamos o formulário no dia 23 de março, né? Foi uma semana depois que fizemos lockdown e o Covid tinha começado a aparecer nos meus sonhos. E aí eu tinha vindo de fazer um doutorado junto com os Kamayurá do Xingu, onde eu investiguei o sonhar ameríndio. E lá na aldeia, sempre que tinha uma problemática acontecendo, eu ia colher sonhos na comunidade e todas as pessoas sonhavam com o mesmo tema. Então, eu me perguntei, será que na pandemia nós estamos funcionando como uma aldeia? Será que todos nós estamos sonhando com o mesmo tema? Então, a primeira questão que veio para a gente fazer o formulário e soltar tinha a ver com, será que a gente está sonhando em comunidade de destino? Que é sofrendo junto as mesmas questões que levarão ao mesmo destino, né? E aí a gente fez e deixou uns 2 meses e pouco, colhemos umas 1.300 respostas. Uau. Estamos ainda na fase de leitura, né? Porque a gente está fazendo uma leitura cega, então vendo as respostas dos sonhos sem ver quem sonhou, para depois cruzar dados como local de origem, raça, cor, gênero, idade. Primeiro a gente está fazendo uma leitura tentando elencar os temas, tentando fazer uma divisão de um recorte em relação ao conteúdo. Convidei algumas pessoas para participar dessa análise, estamos preparando um artigo e um resultado, né? A princípio, eu acho que fica como um registro onírico desse tempo tão difícil que a gente está vivendo. Acho que fica um testemunho mesmo, né, do que Uhum. estava acontecendo. É claro que por a gente morar onde mora, por ter sido um formulário Google pela internet, eu consegui menos sujeitos indígenas, menos sujeitos de área rural, que eu gostaria. Tenho Uhum. até alguns, mas a grande maior, assim, a maioria que respondeu é uma população que é urbana, né?
classe média alta, e aí a gente vai ficar com esse tipo de Ótimo. resposta a partir dessa população. Né? E aí, o que dá para a gente falar um pouco, né? Como é que o título da live é O Sonho de Alguém é Meu Também. Porque apareceram vários sonhos que nós entendemos que dizem respeito a uma realidade compartilhada. Então, somos um grande grupo de pessoas sonhando na pandemia e acho que, por exemplo, muitos de nós estávamos com medo de pegar Covid ou com medo de que alguém da nossa família ou alguém próximo pegasse Covid e falecesse, né? Então, eu selecionei 6 sonhos para contar aqui, que eu não sei se eu vou conseguir contar todos, mas que dizem respeito, eu acho que é uma questão de todos nós, né? Então, depois eu posso, assim, depois no artigo vai estar explicado mais as teorias que estão por detrás desse jeito de entender o espaço onírico, né? Que tem a ver com Winnicott, com Massoud Khan, com René Caes, que pensaram a possibilidade de um sonho ser porta-voz de um grupo inteiro de pessoas, né? Ainda que esse grupo não se conheça. Então, quando a gente vai para os índios, a gente pensa, olha, sonhar ameríndio tem todo um outro funcionamento, uma outra cosmovisão, e a maneira de se relacionar com o sonho é muito diferente da nossa, porque o sonhar não é separado do viver, o acontecimento noturno engendra as ações do evento diurno, e o evento diurno engendra as ações do acontecimento noturno, não há essa separação, né? Não existe a palavra inconsciente, é tudo uma coisa só, vamos dizer que uma outra ontologia mesmo, mas você vê que o René Caes, esse autor francês que trabalha com grupos, ele entende que todos nós, independente da cultura, podemos sonhar assim, de modo a representar o sonho de um grupo. De modo que um sonho de alguém possa representar questões de um grupo. Para ele, e eu concordo, isso não tem tanto a ver com a cultura do sonhador, e sim com uma abertura e disponibilidade psíquica, que seria universal. Né? E aí, partindo dessa... Diga. Dá uma respirada. Eu queria. São muitas coisas, né? A gente vai ficar aqui muitas horas, mas eu queria só que antes da gente se aprofundar na questão dos próprios sonhos, você falasse só um pouquinho sobre essa definição de espaço onírico, né? Que está aí no nosso subtítulo, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor. E queria também te perguntar se essa questão aí que você está falando, que pode ter uma semelhança, digamos, grosso modo, com esse sonhar aí ameríndio, tem a ver um pouco com o fato de estarmos todos passando por essa questão, né, macro, que faz com que nos reconheçamos um pouco mais como um grupo, né, que somos, né, humanos, mas que nesse momento isso se aprofunda e permite um pouco essa abertura, se é nesse sentido. Queria que você falasse as duas questões. A segunda, primeiro, eu acho que já é uma resposta, já é uma hipótese essa que você coloca para a sua pergunta, a própria pergunta já é uma hipótese de resposta, né? Eu bem gostaria que você tivesse certa. Eu bem gostaria que você tivesse certa. Será que a partir da pandemia todos nós nos vemos como mais próximos? Não sei se Nos mais vemos próximos, mas como mais humanos, iguais? digamos assim, né? Parecidos, não sei se próximos, mas estamos vivendo sob o mesmo. Próximos eu quis dizer nesse sentido, né? Irmãos, né? Vamos dizer assim. O outro é muito Irmanados. diferente de mim, mas é meu irmão também, né? Filho da puta, mas irmão, como dizia o meu avô Mário Carvalho de Jesus. É uma questão. Eu acho que geralmente se há uma questão comum para um grupo, é bem possível que haja uma identificação maior desse grupo, né? Mas vamos deixar em aberto, porque eu ainda me localizo entre a indignação e a esperança. Eu não estou totalmente no polo da esperança. Então, essa é uma questão que você colocou que a gente vai ficar em aberto, né? Eu acho que prestar atenção no sonho já seria um elemento que poderia nos unir, né? Que já seria algo que localiza uma função de resistência. Vamos dizer que eu estou prestando muita atenção nos sonhos numa espécie de militância do sonhar, porque eu acredito que sonhar,
lembrar do sonho, se colocar a pensar no que ele pode dizer em relação a você, sujeito sonhador, em relação à sua família, em relação ao grupo que você pertence, em relação à espécie que você pertence, em relação ao planeta que você está. Enfim, eu acho que o sonho ele pode fazer esses desdobramentos de engendrar desde um enraizamento que te põe resistente por exemplo, todas as violências ou opressões, quer dizer, sonhar ainda te deixa no prumo, lembrar do sonho ainda talvez te deixe no seu prumo, de você, Paula, o sonhador. E aí todo o desdobramento que pode dizer sonho como criação, sonho como comunicação, o sonho como algum tipo de experiência. O espaço-sonho seria uma definição do Masud Khan, que é um príncipe paquistanês, que era muito amigo do Winnicott, que foi assim, muito amigo e tomou conta da obra dele, foi analista também. Ele pensou no espaço-sonho, no espaço onírico, como algo mais ou menos análogo ao espaço transicional, que é um conceito que o Winnicott colocou, né? Ele se perguntou, aonde vivemos a maior parte do tempo? Totalmente dentro da gente ou fora? Em nenhum dos dois. Vivemos numa área intermediária entre dentro e fora. Eu crio o mundo que eu encontro. E aí, esse espaço seria espaço transicional, né? Onde algumas pessoas estão mais na realidade subjetiva, algumas pessoas estão mais na realidade objetiva, e a maioria de nós transita aí no meio disso, nesse lugar em que vivemos. E, nossa, resumindo muito, Tem que ser. o espaço-sonho seria uma análogo ao espaço transicional, onde os adultos, enfim, ele escreve que os adultos poderiam sonhar brincando com o sonho, do mesmo modo que as crianças brincam com o papel, nas consultas terapêuticas. Brincam de desenhar e criar o mundo que encontram. Então, sempre vai haver algo de ordem subjetiva que é colocado ali, que é teu sonho é seu, o seu sonho não é o meu. Mas você está no mundo, você está constituindo o mundo que você encontra, o mundo também está te constituindo, então ele também não é só seu, ele pode dizer respeito ao grupo que você se encontra. E aí sim, nesse sentido, espaço-sonho, quando a gente vai para esses autores franceses que trabalham com grupos, por outros autores franceses como Thubin Nhathan, que trabalhou com outras culturas, foi trabalhar com os esquimós, foi trabalhar com os africanos, foi trabalhar com os árabes. Aí alguns outros autores que foram para os índios, né? Eu fui lá fazer também etnografia. Aí a gente expande mais ainda, porque daí a gente encontra uma possibilidade de um sonhar que é um sonhar que acolhe as dimensões do invisível também, né? Porque essas culturas, todas as culturas têm a dimensão do invisível, mas muitas culturas, principalmente as ocidentais, tentam deixar fora, né? Uhum. E aí esses autores, o Thubin Nhathan, esses autores da etnopsiquiatria, Georges Debré, Marie-Rose Mifot, Etnopsiquiatria. mas antiga, né? Hoje em dia já são pessoas que estão fazendo aí uma clínica transcultural, né? Aonde, por exemplo, o seu sonhar ou o seu sintoma, ele não é visto somente como algo de ordem objetiva e visível, né? Essas outras possibilidades de lidar com os invisíveis, digamos assim, são acolhidas não como um sistema de crença, e sim como outras ontologias possíveis. Então, também dessa dimensão eu tratei na minha tese, né? Já que eu sonhei com um espírito lá deles que eu não conhecia, e tentei entender bastante o que era isso, e encontrei nesse autor, encontrei nas palavras da Pagé, né? Mas também nesse autor, do Binatã, essa possibilidade de acolher a dimensão do invisível como uma abertura do sonhar que todos nós temos. E a grande questão é, por que nós que temos essa abertura nos esquecemos disso? E quais são as consequências que o fato de nós ocidentais termos enfrentado pelo fato de estarmos sonhando, sei lá, de modo muito pouco expandido, perto do que a gente poderia estar sonhando, né? Alcançando até outras culturas, até o invisível de outras culturas.
Uhum. Engraçado pensar nisso, né? No sonho como algo que pode se expandir, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu só pôr o que as pessoas estão falando aqui, ó. Irene Scraba, o Márcio Gonçalves, a Cida, o Cal estão dando bom dia pra gente. E o Bom Daniel, dia, e também família. o Olazum Omid. Ah, Olazum Omid também está dando bom dia. Mãe O Caro, Daniel, bom dia, mãe Caro. o Daniel fez uma pergunta para você. O Sila tem um livro bem interessante e minucioso sobre sonhos do Siddhartha Ribeiro. Você o leu e teve alguma influência na tua pesquisa? O livro, ai que vergonha, eu ainda não li o livro do Siddhartha. Ah, tudo bem, Eu você defendi não, o não dá para doutorado. ler tudo, né? Não, mas é que eu queria muito que eu tivesse lido antes, porque eu defendi o doutorado na semana que saiu o livro dele. Inclusive, o Fábio, meu companheiro, me deu de presente. Eu já dei uma olhada nele, mas eu preciso ler com mais calma. Mas eu acompanhei várias lives do Siddhartha por aí nessa pandemia, né? E eu acho que é um diálogo legal que dá para ter. Eu gostaria de um dia poder conversar com ele sobre a experiência que eu tive no Xingu, e ele do ponto de vista lá da neurociências, né? E eu do ponto de vista mais de quem fui a campo mesmo, me coloquei ali dormindo, sonhei, fiquei maluca e não entendi esse sonho, não entendi por que eu estava sonhando com isso, enfim. Um dia eu gostaria muito de poder trocar com ele essas figurinhas para trocar os pontos de vista. Eu conheço o trabalho dele e logo mais lerei o livro dele. Tá bom. Vergonha. Ó, quando você fala de sonho expandido, que a gente poderia expandir esse sonho, a gente, né, no senso comum, né, assim, a gente acha que deita e sonha e pronto, né? Como é que essa possibilidade de expandir esse sonho, esse sonhar, esse espaço onírico, como é que isso se dá? Qual que é essa... Você falou, a gente poderia expandir, mas não expande. O que que tem aí que dá para ser feito, para que essa expansão ocorra? Tem algo para ser Ah, feito? mas eu não acho que é ótimo, mas eu não sei a resposta. Eu não acho que é uma coisa assim, vou dormir, sabe? Vou dormir e vou expandir. Porque justamente essa é a ideia. Talvez a ideia não seja algo de ordem mecanicista, assim, tipo, que eu vou fazer algo para obter um resultado. Exatamente essa é a Uhum, ideia, né? De que o viver e o sonhar não estão tão separados. uhum, O viver e o sonhar. Então, as mesmas coisas que você vai atrás quando você vive, ou vai criar quando você vive, ou você que é poeta, né? E vai dar palavras ou dar sentido para uma dor, por exemplo. Muitas vezes essas dimensões também de criação podem aparecer no sonho, né? uhum, É que eu acho que vai muito da maneira que você entende o sonho. Se você entende o sonho como algo que é do seu inconsciente, que você vai interpretar que uma outra pessoa vai falar com você, eu acho que não dá muito certo. É claro que o sonho traz uma dimensão inconsciente, mas ele traz outras dimensões que essa abertura para outros símbolos ou outras experiências, o sonhador precisa ter, né? Porque senão uhum, é que nem daltonismo. Na hora que você ainda não viu uma cor, eu não tenho como te explicar como é essa cor. uhum, E uhum. aí, quando você passa a ver essa cor, você tem a experiência daquela cor. E Uhum, você não vai voltar para trás. Você não vai ver o mundo com duas cores depois que você viu uma terceira. uhum, Então, tem gente que, para ter experiências, usa plantas, né? Eu não uso plantas, nunca usei. Então, mas tem gente que usa plantas para ajudar nas outras dimensões do sonhar, né? E tem gente que faz hipnose. De qualquer forma, eu acho que falar disso já é uma militância. Né? Eu estou aqui para isso, né? Para poder o cara ficar com tudo atrás da orelha, começar a prestar atenção, às vezes ler mais sobre o tema, lembrar de um sonho antigo que, nossa, era esquisito, mas quer dizer que pode ser isso, e vai atrás, procura o símbolo. É quase que como se todos nós tivéssemos espécies de onironautas de si mesmos, né? De apaixonadas pelo sonho e tentando investigar. Eu acho que é um caminho esse é o caminho, né? E esse também, por isso que o sonho é uma garantia de autonomia, porque esse é um caminho de mais independência em relação a toda a psicopatologia, né? A toda a indústria farmacêutica, né? Também é um caminho para a espiritualidade de cada um, né? uhum. Um caminho bem diferente do que as instituições nos propõem, é um caminho de mais independência. Então, Várias áreas, né? Em vários âmbitos. Muito bacana essa ideia de militância do sonhar, é muito bonito. A Cida está dizendo que o sonho pode ser uma ferramenta criativa.
Acho que é uma afirmação. Sim, muito. Nesse último curso que a gente deu, do desdobramento do sonhar, eu tenho uma aula que eu falo sobre o sonho como criação e mostro vários poemas que foram feitos a partir de sonho, pinturas que foram feitas a partir de sonho. Lá nos Kamaiurá mesmo temos exemplos de várias composições musicais que foram feitas a partir dos sonhos, né? O sonho é um grande poder de criação, de insights, de comunicação, de experiência. É exatamente isso. É uma ferramenta poderosíssima para o viver criativo. Uhum. O Rodrigo Camargo, ele está perguntando, Lucila, o inconsciente é um saber? Uau! O inconsciente não é uma metáfora, Rô? Uma discussão aqui entre dois psicanalistas. O inconsciente é um acesso, é uma parte postulada, né? De algo que está em nós, mas do qual não temos pleno acesso, e criamos ferramentas para acessar. Nesse sentido, é uma metáfora, um saber oculto, né? E nesse sentido, o Bion fala, né, que as coisas estão no mundo e que aí algumas das mentes acessam alguns saberes. E eu gosto muito dessa ideia, né, de que as coisas estão no mundo e nós também estamos no mundo, criando o mundo que encontramos e muitas vezes essa abertura é que nos faz ter acesso a um certo tipo de saber. O que você acha, Rô? Enquanto ele elabora, ele já responde para você, se ele quiser, claro. Acho que a gente podia voltar um pouquinho para aquele. Conversa de lacaniano com winnicottiana. Nossa, Ixi, vamos está ver o que muito, muito dá. profundo. Acho que a gente tem Para mim, que não. a noção de inconsciente. E aí a gente podia voltar um pouquinho, quando eu fiz essa parte que deu toda essa conversa, você estava falando que ia ler um pouquinho dos sonhos que vieram para você dentro dessa pesquisa, né? Das respostas das pessoas dentro da pesquisa que você fez aí, tá fazendo essa leitura e ia ler algumas coisinhas para a gente. Se você quiser voltar e a gente introduzir. Porque eu acho que o pessoal estava curioso, né, de saber um pouco das respostas da pesquisa. E aí eu separei 6 sonhos que talvez digam respeito a questões de todos nós, né? O primeiro era sobre o medo de Covid, acho que todos nós tivemos muito esse medo, alguns de nós pegamos, outros não, mas medo de que alguém tivesse pego. Tiveram muitos sonhos que no começo tratavam dessa angústia. Depois tiveram alguns sonhos, eu não vou ler todos, eu vou falar de alguns e vou deixar para ler só um ou dois, tá? O Rodrigo deu uma risada aqui como resposta. Depois a gente conversa mais. Gostaria muito de saber o que ele pensa. Depois tivemos sonhos de acesso, né? Que são sonhos que eu já tinha falado. Pessoas que sonharam, anteciparam algo que aconteceu. Seja algo político, seja algo de uma doença de uma pessoa pública. Sonhos que encontram num espaço-tempo do futuro antes de acontecer, né? Então, esses sonhos estamos chamando de sonhos de acesso. Acessam algo no tempo e espaço deslocado para o futuro. Também encontramos muitos sonhos de cunho político, que são bem interessantes. Esse daqui eu gosto muito, foi na noite passada, sonhei que estava numa reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e fazia pressão para ele entender sonho, um pesadelo. de cuidar, para ele entender a importância de cuidar das pessoas nesse momento de crise. Fui aumentando meu tom de voz e, ao mesmo tempo, lembro da tensão por perceber que não poderia me referir ao ministro naquele tom. Mas lembro bem de uma pergunta que fiz. Se ele tinha alguma preocupação de como seria lembrado na história do Brasil. Se não causava medo nele saber que por muitas gerações as pessoas lembrariam dele como um genocida. Daí ele foi ficando irritado e eu lembro que eu chamei ele de tchutchuca. Foi quando acordei abruptamente dando risada. Então, é isso. Vários sonhos com o presidente, né? Esse eu separo porque ele é ao mesmo tempo um sonho de indignação, revolta, mas raiva e vontade de xingar, que é uma coisa que a gente tem muito, né? Vontade de, sei lá, instintos
terríveis que nós sentimos, né, em relação aos nossos governantes. E, então, tem Mas aí tem esse sonho um. é meu também. Esse sonho de alguém é meu também, esse do Paulo Guedes. Mas aí, Lucila, tem uma certa descompressão pelo humor? Tem isso um pouco aí, tanto que a pessoa fala que acordou sorrindo, é um pouco isso? É. Ah, você vê que eu não estou tentando tratar nenhum sonho aqui como se fosse de paciente meu, né? No sentido Uhum. de interpretar o sonho. Mas Uhum. parece que sim, né? Nós podemos fazer uma análise de texto, né? E É, parece que sim. tudo que Por eu posso análise fazer de é texto, isso. exatamente, por análise de texto tem uma raiva que eu estou tentando mais pegar os sonhos que poderiam ser meus, né? Assim, então, o que ali aparece como de um coletivo que eu nem conheço, mas que são sonhos que também se repetem muito no material encontrado e que poderiam ser elencados como exemplos, né? De uma questão que aparece para muitos de nós, que apareceu ali no material, né? Então, Nossa, são isso é muito sonhos de interessante, revolta né? política. É uma pesquisa que a gente, que, enfim, não trabalha com isso, não tem muito acesso, né? Então é muito interessante poder ver e criar, talvez, né, Lucila, essa ideia maior, né, de expansão de sonhos, né, divididos, compartilhados. É muito bom isso. Ó, a Débora Goldenberg está dando oi, lindas aqui. A Cida diz que eu sonho com acontecimentos futuros da minha vida. E o Daniel Hells, Paul McCartney, diz que sonhou com Yesterday e o fez. Então seria não um saber, mas uma sacanagem do universo com os outros. É boa, é isso mesmo. Não E o sabia Cal está disso. dizendo, em momentos históricos podem aumentar as possibilidades de sonhos coletivos, culturais ou científicos, conjunções planetárias, por exemplo, como hoje, Lembra? A né? gente estava falando isso no começo, né? Acho que sim. E aí vai ser muito legal, porque tiveram muitas pessoas fazendo pesquisas de registros oníricos na pandemia. Já pensou a gente poder, cada um terminar, fechar e poder partilhar essas pesquisas para ver o quanto isso ficou registrado historicamente? Fica como um documento no futuro, né? Uhum. Eu vou contar um outro sonho que eu achei muito bom, porque aqui também tem um encontro onírico, que é um sonho que acessa o invisível de uma outra cultura, né? Assim, você sonha, mas você acessa uma entidade, um Deus, um encantado, algo que diz respeito a esse não humano de uma outra cultura. Uhum. Atualmente sou docente da Universidade Federal de Pernambuco e sonhei que estava na referida universidade trabalhando. Então avistei um dos professores passando mal, descorado. Ele estava tendo uma parada cardiorrespiratória. Pedi ajuda para a população de rua para deitá-lo no chão para iniciar as manobras de ressuscitação. Enquanto realizava as manobras, vi um homem caminhando em nossa direção. Lembro que ele era branco, vestia paletó e calça social branca, além de um chapéu branco no estilo de sambista. Em seu rosto havia uma faixa nos olhos, da cor vermelha, parecida com a pintura dos índios do Xingu. Na hora eu senti que era um Exu, uma entidade da Umbanda. Acordei. Por curiosidade, fui procurar sobre essa entidade e uma das publicações que me chamou a atenção foi uma que descrevia a história de vida na Terra desse Exu, que parecia muito com o chamado Zé Pilintra, dizendo que ele era natural de Recife, Pernambuco. Fiquei pensativa, pois atualmente resido lá e nunca tinha pesquisado sobre a vida ou história dessa entidade. Uau. Observação: não sou bandista, mas simpatizo muito e tenho profundo respeito por essa religião. Olha que coisa linda. Nossa Senhora, fiquei arrepiada. Incrível, né? Então, aqui é exatamente o que eu fiquei muito feliz, porque nós estamos encontrando vários sonhos onde há isso, que lá na tese eu chamei de encontro onírico, porque você encontra o seu corpinho de sonho, né? Com a sua alma, como querem os índios, eles chamam de alma, você encontra, eles chamam também de corpo de sonhos, Camagra. Você Corpo de encontra ali sonho. outros registros, né? Outros elementos que não necessariamente você conhece, já ouviu falar, pesquisou, mas que estão ali. Talvez no que o Bateson chamou de um self cibernético. Aí tem vários autores que tentam compreender esse fenômeno, né? Mas o mais interessante é a gente ver que esse fenômeno acontece, né? E que acontece
de modo a trazer possibilidades de uma interculturalidade, de algo que há um encontro no campo onírico com algo de outra cultura. E aí você vai atrás. Você viu o que ela fez? Você falou do desdobramento? Aqui é um exemplo do desdobramento. Ela não E só poder sonhou, procurar, né? como ela foi Lembrou. atrás, como ela deu sentido, como provavelmente ela. Como que foi depois disso? Dá vontade de conversar com ela, se ela teve outros sonhos, como é que foi, como é que não foi, né? O que ela encontrou ali no Zé Pilintra, o que ela encontrou ali no Exu, né? Olha quantos elementos apareceram no sonho dela que ela não necessariamente reconhece como dela. É ela no mundo. Então é o mundo sonhando ela também. Muito bom. Ó, sobre isso mesmo, a Cida está perguntando, é uma resposta científica para sonhos premonitórios? É isso que você está falando de sonhos de acesso, né? Um pouco. Ela quer... O Freud, né, que foi o que escreveu a maravilhosa obra Interpretação dos Sonhos, que para mim, pelo menos, foi quem apresentou todo esse universo, né? Depois eu fui estudar o Artemidoro e aqueles outros que Freud estudou antes de fazer a interpretação dos sonhos, mas ele que abriu para a gente toda essa noção de investigação do próprio sonhar e do inconsciente, de todas as funções do sonhar, dos processos que estão por detrás. Quando eu estava pesquisando esses sonhos do pajé da aldeia, que tem muitos sonhos considerados premonitórios, eu fui ver o que o Freud pensava sobre isso. E se eu não me engano, quando ele escreve sobre sonhos premonitórios, ele fala que tem a ver com uma memória, tem a ver com um desejo, e que ele falou alguma coisa como: que pena que os meus pacientes que tiveram esses sonhos não contaram para ninguém no dia que sonharam ou não anotaram no diário, portanto eu não posso fazer nada com ele. Então eu penso que o Freud ele estava já revolucionando algo e que era demais pensar em tratar desses outros aspectos também, que daí o Jung foi tratar, né? Eu não tive tanta oportunidade de estudar o Jung, mas ultimamente eu andei lendo algumas coisas dele, muito interessante sobre todas essas possibilidades do sonhar, do encontro onírico, da comunicação entre culturas pelos sonhos, né? E ele mesmo foi para muitas outras culturas, estudou esses onironautas, onirocríticos bem antigos. Então, Onironautas, que palavras lindas, nunca ouvi. são lindas, Onironautas. esses estudiosos de sonhos. E assim, eu coloquei sonhos de acesso na tese, porque eu acho que ficam mais leves do que sonhos premonitórios. Fica pesada a carga, né, de sonho premonitório. E sonho de acesso é só um deslocamento no espaço-tempo. É uma memória do futuro, é uma expansão da mente, como quis a Edith Stein, né, aquela fenomenóloga que fala de uma qualidade que todos nós temos chamada ilética, onde o nosso espírito também pode se expandir, se dilatar para encontrar algo no futuro, para encontrar algo no lago, para encontrar algo na pedra, né? Onde também temos essa possibilidade de conexão com os invisíveis ou com um acontecimento num outro tempo e espaço. Então, acesso, eu acho que todos nós já tivemos a experiência de sonho de acesso, né? Isso não é assustador, pelo contrário. Isso acho que nos conecta com os nossos outros, com o nosso tempo e espaço. Então, é só uma maneira mais leve de tratar os sonhos premonitórios. Ó, a Débora está dizendo sonho de Brahmin. E o Márcio Reif disse: tem uma experiência de sonhar em ciclos de linguagens, como se cada ciclo fosse cuidado por um mentor. São muito claras as diferenças e há padrões nestes ciclos. Num ciclo, os sonhos tinham moldura. Ele está reparando aqui nos sonhos dele, né, também. Nossa, que interessante. Moldura? Não sei se eu entendi. Moldura é uma Devem coisa vir com metafórica? eu acho que deve ser tipo uma moldura mesmo, né? Assim, como de quatro. Viu? Já estão te contando os sonhos aqui. Vamos. Você pode continuar. A Cida agradeceu a sua explicação para ela. Então, esse daqui eu queria contar, que tem a ver com o sonho de anseio. Um sonho eu acho que é de anseio espiritual, de encontro onírico, né?
E aí tem um outro super radical também, eu acho que aí juntam um seio espiritual com um sentido existencial. Eu acho que isso foi uma questão, tem sido uma questão para todos nós na pandemia. Uhum. Né? Todos nós, eu acho que somos atravessados pelo medo de morrer. Mas Agora o latido tá meio alto. o medo de morrer, o medo de ficar doente, o medo de que nossos familiares morram, né? Qual é o sentido da vida? Por que que eu tô aqui? Como que eu vou fazer da minha vida uma coisa que tenha sentido para mim, que tenha sentido para a comunidade humana que eu pertenço? Então, esse sonho traz essas questões que eu acho que também é o sonho de alguém que é meu também. Uhum. Sonhei que estávamos, eu e minha mãe, jantando com uma professora de yoga, espiritualidade. Parecia que estávamos todos gravando um programa que ia passar na TV. Ela tinha convidado para jantar com a gente um cara que era médium, também espiritualista. Quando ele chegou, a primeira coisa que ele comentou com a professora foi: Nossa, eu estava dizendo esses dias que fazia tempo que eu não via um ET. Até que você chega e me aparece com essas duas ETs. Minha mãe fala: Nossa, sério? Como assim? Sem acreditar, eu falo: Mas não somos todos ETs? Então o homem começa a explicar a missão de vida da minha mãe, que ele descobriu pois conseguia acessar o significado do nome espiritual dela, como se fosse o nome real dela antes mesmo dela nascer. Ele falou várias coisas e minha mãe ouviu atento. Enquanto isso, eu fiquei esperando ele falar algo sobre a minha origem e missão. Fiquei insistindo muito, e eu? E minha missão? Até que ele comentou algo. Mas ele comentou algo, sim, mas com muito menos detalhe do que tinha dito para minha mãe. Era somente uma frase enigmática para mim. Fé profunda na introspecção. Nossa. Quando acabou o jantar, eu fui falar para minha amiga o ocorrido. Mandei uma mensagem para ela dizendo que tinham me confirmado que eu não era mesmo da Terra, mas ainda estava curiosa quanto às palavras exatas dele sobre minha missão. Então, encontrei na internet o vídeo que gravaram do nosso jantar na íntegra e comecei a assistir e o sonho acabou. Olha que Uau, que fenômeno! complexo! Não é muito legal? É sonhar isso, ainda lembrar assim detalhes, né? Enfim, e misturar linguagens, e é um sonho Então, aqui e fora tanto. dessa coisa das mensagens, do que a gente vem vivendo na pandemia, dessa coisa de olhar pela tela, de poder se ver gravado, de enquanto está falando, tá se vendo também, depois as coisas ficam gravadas, você pode se ver também, né? Você pode ver o vídeo do que você viveu. Tem tudo isso aqui que tem uma relação com o ET, mas eu acho que esse sonho ele traz muito uma, uma vamos dizer, uma dimensão que nós estávamos vivendo muito naquele começo, estávamos todos muito assustados, né? E ainda estamos, mas acho que a gente encontrou maneiras, né, de ir vivendo e artigos científicos foram publicados, vacinas estão saindo, assim. Então a gente continua vivendo com bastante cuidado, continuamos com um genocida no poder, só que a gente aprendeu a não ficar naquela emergência diária que eu acho que no começo foi muito assustador. Então, eu percebi com os meus pacientes também, né, que aquele começo tinha muito uma coisa de tentar colaborar para que cada um pudesse, a partir dos recursos que tem, ficar bem um dia após o outro, porque as pessoas tiveram que se haver muito com um casamento que estava horrível, uma solidão, os filhos que dependiam de outras pessoas, mas que agora não tinham mais com quem deixar. Então, eu gostei muito dessa coisa de fé profunda na introspecção. Foi aqui que eu seleciono esse sonho, porque tem várias dimensões da missão, né, do sentido de estar vivo, de qual é o meu nome espiritual, que então traduz, o meu nome traduz e engendra a minha destinação nesse viver, né? E para isso eu preciso ter fé aonde? Em mim mesma, na introspecção. Eu vou me concentrar em encontrar recursos para poder viver a minha missão. Então, assim, eu estava fazendo isso com todos os meus pacientes, né, no começo da pandemia. A gente faz isso de um modo geral, mas no começo estava muito, vamos cada um ver aí como é que pode se haver com os recursos que tem, né, e o que não tem, vamos tentar buscar e vamos um dia após o outro, né.
E essas questões que foram sendo colocadas de qual é o sentido da vida, o que você quer fazer. Acho que muitas pessoas também puderam se perguntar isso, começaram a se esforçar para um outro jeito de viver, né? É como se fosse uma iminência, né, de uma morte, uma iminência de morte, ainda que não, né, que não fosse exatamente a morte daquela pessoa, mas isso pairou no ar de uma forma muito forte, né? Tá voltando, infelizmente. Ó, E essa coisa de poder, você é um ET. Você, você também é um ET, né? E as dimensões do que é ser um ET, né? É dentro e fora. Tem a ver com o que eu falava do invisível, né? Essa dimensão completamente radical, alteridade completamente radical, está também em você, né? É muito interessante. esse outro que também Diga. somos. Ó, a Cibele Codonha está dizendo, esse sonho é um roteiro de filme, né? O Cal concordou, roteiro de cinema já pronto, com o título, Fé Profunda na Introspecção, título do filme, inclusive, aqui. E a Cida, ela está fazendo uma pergunta que tem, há sonhos que se repetem, será uma forma de passar uma mensagem de forma insistente, a qual ainda não captamos, Sim, a gente mesmo passando para a gente mesmo, no caso. não sei. Aí já é com você. É? Conversar com o Eu, como psicanalista nunca é fácil. eu sempre falo, eu sempre cito o Paul Ricoeur, que ele fala, onde quer que um homem sonhe, levanta um outro para interpretar. Eu gosto das concepções do Winnicott, sabe, Cida, de que um sonho você pode trazer um sonho para conversar, seja com um amigo, um parente, um analista, ou mesmo com você mesmo, e brincar com ele para poder construir um sentido para ele, né? Então, essa coisa de sonhar com isso significa aquilo, ou sonhar muitas repetidas vezes com alguma coisa significa tal coisa. Eu acho que você, que está dizendo que sonha muitas vezes com a mesma coisa, já está entendendo que é uma questão que, por algum motivo, você sonha repetidamente. Isso é um primeiro pressuposto. Agora, precisa ver o conteúdo do sonho, a maneira que você acorda, se você sonha ele sempre no mesmo lugar, ou quando você está em outra paisagem, ou quando você está convivendo com alguma pessoa, se esse sonho é de uma questão sua ou é de uma questão de alguém próximo, porque a gente sonha a questão dos outros também. Então, a gente procura fazer um trabalho de desdobramento assim, com uma cuidado, com atenção, para muitas vezes perceber que é uma questão mais emergente de uma pessoa que está muito próxima. A gente sonha a questão do nosso paciente, né? E Uau. ela é nossa também. Mas aquele sonho, eu digo que eu falo, hoje eu fiz um sonho para você, né? Eu sonhei para você. O sonho é para você. Então, a gente está no sonho, mas a gente vê aquela pessoa, a gente vê uma questão aparecendo ali. Então, é um sonho que ele está nesse espaço compartilhado. É um espaço onírico, onde nós podemos usar o sonho para brincar e ter insight e se expandir, né? Igual como eu estava te dizendo que você faz um poema. Então, acontece alguma coisa na sua vida, vem, vem uma possibilidade de transbordar aquele acontecimento em algo que é um sentido muito próprio seu e que leva a descolar daquele acontecimento para então expandir, transcender. O sonho ele também é essa criação, tal qual um poema. Ele está na ordem de uma criação, de uma experiência, de uma comunicação, e ele se dá a todos esses desdobramentos criativos. Por isso ele é infinito, por isso é uma matéria maravilhosa, de muito poder para o sonhador. Você está falando um pouco que a gente muitas vezes fica ou estou entendendo o que você está falando, que, que a gente muitas vezes fica nesse entendimento ali, o sonho é isso, tal. Você tá, o que eu estou entendendo que você está falando aqui um pouco desde o começo, é que tem todo um contexto, como a gente faz com o resto das coisas, digamos, ou deveria, o sonho ele tem um contexto, né, maior, para além dele. Então, a gente tem que prestar atenção nisso tudo para poder, talvez, acessar essas significâncias aí que a gente tanto busca às vezes no sonho, né? É. Que não necessariamente também tem deste jeito, né? A gente tem que É, expandir também o espaço no qual esse sonho se dá, é isso, né? isso é uma coisa muito legal que até a Pajé também falou, né? Porque eu fiquei tão estranhada, tão capturada por ser
uma mulher não indígena ali na aldeia, por mais que eu tenha bisavó não, o pai, a mãe do meu bisavô, ele era índio Tataravó. Guarani, da Guiné, ele é, eu acho que é meu trisavô, uma coisa assim. Por mais que eu goste tanto assim dos índios, nossa, que mas eu não sou índia. Então eu achei muito estranho eu sonhar com o espírito deles. E eu fiquei Só insistindo para muito colocar, para as pessoas entenderem quem não viu antes e tá outra, né? Que você estava na aldeia, que você foi para lá, e aí você sonhou com uma. Explica você que é melhor do que eu explicar. eu sonhei foi um encontro onírico, né? Eu sonhei com um elemento da cultura deles, um espírito deles. E eu estranhei muito, e aí a pajé falou: você está estudando sonhos, está perguntando muito sobre sonhos, está com isso na cabeça, então está convivendo muito com a gente. Então, lá no sonho, a nossa alma mesmo pode ter ido lá no capim e trazido esse sonho para você, né? Por que eu estou contando isso? Porque isso diz respeito à frequentação, né? Do mesmo modo que quanto mais você lê poesia, você entende melhor a poesia e talvez vá se refinando como poeta. Nós também, quanto mais a gente vai pensar sobre sonhos, vai conversar sobre sonhos, vai ler sobre sonhos, essa frequentação, essa visitação nessa matéria vai expandindo também a possibilidade desse sonhar que a gente está conversando, desse sonhar que é criação, experiência, comunicação, encontro onírico, resistência, todas as dimensões e funções do sonhar. Quer dizer, sonhar não é só para sublimar, né? Ou para realização de desejo, restos diurnos, também. Mas ele tem guarda potências que nos servem como comunidade humana, que nos servem como comunicação, que nos servem como eu acho que como um solo para pisar mais comum, né? Uhum. Na medida em que você sonha com um elemento invisível de uma outra cultura, você vê, é uma coisa que traz um sentido de pertencimento muito maior do que a sua própria cultura, a sua família. Traz um sentido de pertencimento na existência, né? No tempo e espaço da sua existência, na Terra, Uhum. né? Todos nós fomos, né, povos da Terra, todos nós temos essa memória nas nossas células, né? Por que não podemos Uhum. sonhar? Sonhar desse jeito, né? A partir dessa memória dessa célula. Uhum. Então, a psiquiatria não deixa tanto, o capitalismo não deixa tanto, né? Grandes grupos, superpopulação, é complicado. Como diz a Hannah Arendt, quando começaram as estatísticas, as comunidades se perderam, né? Porque as pessoas foram sendo Números. números, exato. Então, eu acho que o sonhar também, né? Tem a militância do sonhar, mas não adianta só a militância do sonhar, é a militância do sonhar e do conversar sobre o sonho. Então, Porque é isso que eu ia falar, né? como Porque tudo isso, se a gente não fala, não divide, não sabe, né? A gente não sabe, né? Talvez só vocês no consultório que vão tendo essa dimensão. Então, poder trazer isso para o coletivo para além do consultório, que pode fazer também a gente entender um pouco isso também, né, Lucila? Vivenciar tudo isso. O Daniel está dizendo que essa analogia do sonho com o poema foi perfeita. E só para pôr aqui que bonito que a Cibele, ela falou, gente, que doideira eu entrar nessa live justo hoje, quando sonhei com a minha mãe que já faleceu. Senti toda a felicidade da troca de afeto. Acordei nutrida por seu amor e vim para oh, parar aqui. E vim parar aqui, quis dizer. obrigada, Viu? Sibeli, obrigada por Cibele. partilhar com a gente esse sonho. Eu acho esses sonhos com pessoas amadas que já se foram muito especiais, né? Muitas culturas ameríndias, árabes, entendem que quando nós sonhamos com esses nossos queridos que já se foram, eles estão com saudades da gente, eles vêm visitar a gente no sonho. Eu também fico muito feliz quando eu sonho com alguma avó minha, algum avô, algum querido que já se foi. E fico muito feliz que você tenha tido esse sonho hoje, tenha entrado aqui e partilhado essa experiência com a gente. Ela Obrigada. disse
que está adorando essa conversa, e a Lu Royer. Lucila, que maravilha ouvir você falar um pouco dos sonhos e do Xingu. Um beijo no coração. E a Gilce Obrigada. Machakoski tá dando uns coraçõezinhos aqui. A Lu também está dizendo, a Lu Royer, eu sonho sempre com movimento, com caminhada, em subir e descer escadas, sempre em movimento. E a Sibeli diz que está emocionada. Ah, que bom. Ô, Lu, então, é muito louco isso. Eu também colhi vários sonhos assim na pandemia, de movimento, né? Estrada, bicicleta para lá e para cá, meios de transporte e movimento, né? Eu ainda não tratei esses sonhos, mas eu vi que tem vários e eu acho que tem uma. Bom, você é uma arquiteta, né, Lu? Então, essa coisa de sonhar com espaço, eu acho que tem a ver também com o seu repertório, né, da sua mente, mas dos seus interesses, dos espaços, mas acho que tem a ver também com a nossa condição na pandemia. Estamos todos precisando desses espaços de movimento. Que maravilha poder, pelo menos no sonho, ir para lá e para cá. Acho que é isso. Essa fresta, nesse sentido, o sonho como experiência, né? Uma experiência de mobilidade que você tem no sonho que não é uma metáfora. Ela acontece mesmo. Você acorda, igual a Sibeli acordou, você acorda sentindo que algo se deu. Não é que você vai falar do sonho, interpretar, e aí sim algo vai se dar. O próprio sonho é a experiência, o próprio sonho é a apresentação do acontecimento. Já se deu, né? Você já saiu pelas escadas, já circulou um pouco tudo isso aí, ainda que você hoje não vá sair, né? Uhum. Muito bom. Você vai ler mais? A gente vai ler mais algum? A gente pode ler o último poema para terminar na Poema esperança. não. Não é O poema é sonho? ótimo. De você ver Ato que falho. o tratamento aqui é parecido, né? Porque são criações tão poéticas, né? O sonho. Hum. Mas tem esse sonho que é o último que eu tinha separado, porque também é um anseio de mobilização política. Eu acho que é interessante a gente terminar falando disso, né? Também a pesquisa traz sonhos que, então, os medos, as angústias, as raivas dos políticos, os anseios espirituais, os anseios existenciais, mas tem também sonhos onde há um anseio de ação, de transformação. Uhum. Então, eu vou ler um deles. Eu tinha em mãos um livro que tinha publicado quando era adolescente e tinha escondido de todo mundo, ao menos de toda a família, porque era subversivo, avançado ou ousado demais. Na época, eu era aluna do Colégio Desoazô e me implicava por ser de meninas ricas. E as freiras viviam dizendo que tínhamos que ter responsabilidade, porque éramos da elite. O livro tinha uma capa de tons vermelhos. Era uma foto, um desenho dos muros do colégio, na rua Caio Prado. E nesse muro tinham sido pintadas, ou mais propriamente pichados, enormes corações vermelhos. Muitos, como se tivessem sido feitos com giz. Era muito bonito. Eu queria ler as orelhas do livro, que era todo de papel couché brilhante, mas como o fundo era vermelho e as letras brancas, ficava de difícil legibilidade. Mas as páginas internas também eram pouco legíveis. Alguns amigos liam o livro com a capa de corações vermelhos, mas eu própria não conseguia. Eu via nitidamente o muro do colégio ao longo de toda a rua Caio Prado e sabia que se seguisse a direção, depois de atravessar a Consolação, a gente iria bater na Maria Antônia. Aí eu via não mais a capa do livro, mas o muro pintado a giz, de corações vermelhos. Esse sonho de uma pessoa que estava lá na luta da Maria Antônia, né, na época da ditadura, é um sonho que eu acho que representa um anseio político, um anseio. Depois ela fala um pouco da compaixão, né, do sentido do tipo de luta do MST, do tipo de luta de alguns políticos, né, como o Suplicy, querendo instalar a renda mínima, dos direitos dos indígenas, dos direitos de todos nós. E essa compaixão que aparece, né, nos corações pintados no muro da Maria Antônia, né, como algo na linha da denúncia e exigência de justiça. E então eu gosto muito também de ler esse sonho, porque ele fala de algo que nos mobiliza a partir dos direitos humanos, né?
dos direitos de todos nós. Eu acho que o sonho também entra aí como algo que é universal e atravessa, né? Assim, a gente está aqui nessa situação surreal, essa situação que a gente tem que ter muito trabalho interno para poder lidar, e eu estou falando da nossa situação política, Uhum. Mas tem esses corações fechados nos muros, Uhum. por onde a gente pode seguir, se direcionar e nos fortalecer para continuar na luta. Muito bom. Lucila, muitas questões, né? A gente tem só 4 minutinhos, né? O Cal tá falando aqui de déjà vu, o Márcio está dizendo lindos corações indígenas, o Daniel tá falando do Siddhartha Ribeiro de novo, mas a gente tem que terminar. E aí eu queria que você, temos 4 minutinhos, né? Mas eu queria que nesses 4 minutos você falasse se dá para ver textos seus, essa sua pesquisa, se é acessível para as pessoas lerem, coisas que você escreveu, qual que é a finalidade dessa pesquisa, se vai estar acessível depois, como é que vai ser isso, se é que você sabe exatamente. E se você tem alguma coisa para indicar para as pessoas lerem, verem ou ouvirem aí nesse momento que a gente está passando. Nossa, eu acho que as pessoas deveriam ler e ouvir coisas que as alimentam. Seja por um caminho que o sonho trouxe, seja por um caminho que uma curiosidade mais verdadeira. Eu acho que tem essa militância do verdadeiro, sabe? Essa comunicação onírica também é algo que traz por detrás um anseio de comunicação verdadeira, né? De algo que faz uma pessoa poder reconhecer um anseio mais profundo de si e ir atrás do alimento dela, né? Uhum. Então, o meu conselho é que todos possam. Meu conselho, você perguntou? Minha indicação? Eu falei É que todos indicação. possam sonhar, né? Todos possam sonhar, ter esse cuidado, ter essa atenção, ter esse gesto mais trabalhoso, mais amoroso consigo, de poder cuidar de um sonho como se cuida dos dentes, não sei. Como se cuida. Né? O cara escova o dente, por que o cara também não pode sonhar e cuidar do sonho, e burilar ele, ir atrás, e fazer um diário de sonhos e expandir por aí também? Seria uma ideia, né? Em relação aos meus textos, assim, este é um texto que nós estamos preparando e quando sair publicado eu aviso. Uhum. Eu tenho o meu mestrado, né, que foi com os índios, que eu tomei os meus sonhos como comunicação e tá uma discussão de como os psicólogos, psicanalistas podem colaborar junto aos povos indígenas na área da saúde indígena. Está disponível no Academia Edu. Também tem artigo lá. Também tem a tese de doutorado, que está disponível no Teses USP, que é onde eu conto um pouco essa experiência com o sonho do capim, lá nos Camaiurá. Uhum. E estamos aí. Uhum. Muito bom. Obrigada, viu? A Luciana Godoy está dizendo parabéns por falar de um tema tão complexo, de forma tão livre, apropriada e apaixonada. Verdadeira militância. Olha que bonita essa. A Lu é minha irmã, e por predileção. E ela é uma das pessoas que está na equipe de análise de sonhos e ela também está preparando esse artigo comigo. Ótimo. A Márcia Gonçalves, SP, falou muito feliz aqui por vir de você tanto saber, tanta generosidade, tantas revelações. Obrigada. Obrigada, a Márcia é uma prima muito querida. Obrigada, Márcia. O Eu Cal está estava dizendo pensando em grata. terminar com um poema, você acredita, gente? Pode fazer. O Cal está dizendo grato a vocês. E a Sibeli, obrigada, meninas. E o professor Marcos Peixoto, acho que você conhece ele, está dizendo adorei. Obrigada, pai. Ai, ai. É porque, no fundo, o território do sonhar é o território do mistério. Dá tempo de ler um poema sobre o mistério? Dá. Pode ler. Mistério. Mary Oliver. É verdade que vivemos entre mistérios demasiado maravilhosos para serem compreendidos. Como a erva pode ser alimento nas bocas dos carneiros, como os fios e as pedras juram lealdade eterna à gravidade, ao passo que o nosso sonho é erguemo-nos. Como duas mãos se tocam e esses vínculos jamais serão quebrados. Como as pessoas chegam do deleite ou das cicatrizes da mágoa ao consolo de um poema.
que eu me mantenha longe sempre daqueles que julgam possuir as respostas, que eu viva sempre na companhia daqueles que dizem, olha ali, e riem de espanto e inclinam as cabeças. Que lindo. Muito Lindo, bom, né? este final, muito lindo. Olha lá, a Irene Cabra tá batendo palma, o Rodrigo Camargo disse que foi muito legal. O Daniel sempre conversando com quem mais entende do assunto, né? E parabéns, meninas. Cida, muito obrigada, amei a live. Obrigada, viu, Obrigada. Lucila? Parabéns pelo trabalho que Valeu. expande pra gente aí tudo isso. Vamos continuar sonhando. Por Sonhemos. favor, Senhor, me faça dormir bem e sonhar. É, né? Primeiro precisamos conseguir dormir, né, Lucila? É. Então tá bom, um Obrigada. beijão. Obrigada a Obrigada a todo você. mundo. Obrigada a todo mundo que veio. Amanhã às 11 da manhã continuamos aqui nossas conversas. Tchau. Tchau, tchau.